glória. Eu vou ler mais um versículo que se encontra em Apocalipse. Aleluia, Senhor. Apocalipse 22, versículo 13. Oh, glória, Senhor. Apocalipse 22, versículo 13. Que o Senhor vem dizendo assim: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o princípio e o fim. Oh, glórias. Aleluia, Pai eterno. Senhor está nos indicando que é só através do arrependimento com o seu Filho Jesus Cristo, só através de todos eles que nós conseguimos chegar perante os caminhos do Senhor. Que só o Senhor é o que fez desde o começo até o fim. Ele saberá o dia e a nossa hora. E por isso nós precisamos estarmos firmes e focados perante os seus caminhos, para que nós não venhamos ter nem algum deslize sobre nada em nossa vida. Por isso, nós teremos que estarmos focados, nos focarmos sempre no caminho do Senhor, porque não há mais tempo, não há mais oportunidade para isso, para aquilo, não. Se você tem algum plano de fazer isso, fazer aquilo, que desfoque disso e se foque só nos caminhos do Senhor, porque Ele não quer nos pegar nos despercebidos. Ele quer pegar nós e chegar e encontrar nós sã e limpo e salvo. Oh, glória, Senhor. Aleluia, Pai. Que aqui em outro livro, eu vou ler aqui mais um versículo. Oh, glórias. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 2. Aleluia. E que diz assim: pois vós mesmo estáis bem informados que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Oh, glória, Senhor. Aleluia. Essa aqui é a nossa forma, meus irmãos. Nós precisamos estarmos focados durante o dia, durante a noite, porque ninguém sabe o momento, nem o horário e nem o dia, e nem nada sobre a vinda de Cristo. Nós sabemos que Ele vem buscar as suas ovelhas que estão sofrendo ou padecendo em cima dessa terra devido à iniquidade do pecado que tem se alastrado em toda a nação. Oh, glória, Senhor. E eu só tenho que agradecer a oportunidade que o irmão me concedeu, Senhor. Aleluia, Pai eterno. Senhor Jesus. Amém. Então eu finalizo minha participação e passo a palavra para o preletor dessa noite. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Eu ia botar os aleijados aqui, mas no meu celular não tem. Só no outro ali que está gravando. E é bem pequenininho, ninguém vai conseguir ver. Amém? Mas os aleijados estão andando aqui. Os aleijados levantou 16 mil quilômetros depois de uma oração feita no Quênia, 16 mil quilômetros de distância. Ela ouviu o som lá da China. Então ela levantou e andou da cadeira de rodas. Que poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos orar e vamos iniciar, porque é uma mensagem muito longa. Pai poderoso, nós te agradecemos pelo teu amor, tua misericórdia e tua justiça. Senhor, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, falha, todos os nossos erros, Senhor Jesus. Somos cheios de falhas, somos errados e cada vez mais queremos nos aperfeiçoar no teu amor. Nós queremos nos aperfeiçoar na tua gloriosa repreensão, na tua gloriosa mensagem, na tua exortação de amor que o Senhor tem feito para a terra nesses últimos dias. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos poderosamente por o Senhor destapar os nossos ouvidos espirituais e conseguir compreender o som da tua voz e ouvir nitidamente a produção desse som. E então compreender e se preparar, porque nós sabemos que ela alarma a vinda do Messias. E nós sabemos também que ela está alarmando que a guerra está vindo. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Envia o teu Santo Espírito para ajudar teus filhos a abrir o entendimento e compreender essa linda mensagem. Uma linda mensagem que nos coloca em uma situação que agora nós devemos fugir, nós devemos correr, nós devemos andar com bastante cuidado nesse tempo presente.
que a tua linda mensagem possa penetrar no coração e fazer com que nós aprendamos a temer-te e também, Senhor Deus Santo Poderoso, a nos prevenir das coisas ruins que estão vindo aí adiante. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como é muito versículo, muito mesmo. Muito versículo, eu vou ler aqui no celular, que é bem rápido para abrir. Bem rápido. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos começar por abençoado. O primeiro versículo que eu queria ler era Mateus 3. Não, Mateus 24. Mateus 24 diz assim. Olha só, como que o Senhor diz. Nós estamos trazendo uma palavra para o nosso tempo. Por quê? Porque todas as mensagens que são pregadas, elas têm que ser voltadas para o nosso tempo. Na linha profética do tempo. Veja o que o Senhor diz aqui. Olha só. O título dessa mensagem é a apostasia dos últimos dias. Então significa que nos últimos dias haveria uma apostasia. Aleluia. Diz assim, em Mateus 24, verso 1. Então o Senhor Jesus saiu do templo. Ao caminhar com seus discípulos, chegaram-se mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhe observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo, não ficará pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Verso 3, ele diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram-se até ele em particular e lhe perguntaram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda no final dos tempos? Então o Senhor Jesus lhe revelou: cuidado, para que ninguém vos seduza. Isso significa, povo abençoado, que um dos sinais mais tremendos que o Senhor chamou a atenção dos discípulos, que ocorreria no final do tempo, haveria um tremendo poder sedutor. Um tremendo poder sedutor que desviaria a igreja, que desviaria ela do padrão. Nós sabemos que a astuta, sagaz e sedutora serpente desviou Eva lá no Éden e Adão. Então ela viria novamente para desviar a igreja. Porque Eva lá no Éden representa a igreja. Ela desviou a igreja do seu caminho. Desviou do seu padrão. Isso que ocorreria nesses últimos tempos. Porque quando o Senhor Jesus viu aquela mulher persistindo, batendo na porta e dizendo para aquele juiz: Senhor, o Senhor pode julgar a minha causa? O Senhor pode julgar a minha causa? Então o Senhor viu a persistência daquela mulher. E foi ali naquele momento que o Senhor conseguiu enxergar o futuro. Lá adiante, ele disse: eu vi o que vai acontecer no fim. E ele disse: e quando o Filho do Homem vier na terra, será que haverá fé? Será que tem alguém como essa senhora que seja persistente em sua causa? Mesmo ela batendo na porta de um juiz iníquo, todos nós sabemos que nós estamos batendo na porta de um juiz justo, pedindo: Senhor, julga nossa situação. Veja o que o mundo está fazendo conosco. Veja como que está. Você vê na tribulação o povo no trono de Deus dizendo: Senhor, veja o que eles fizeram com nós. Julga. Então veja só. Ele está dizendo: o Senhor julgará rapidamente. Por mais que pareça ser demorado, mas ele julgará rapidamente a nossa situação. Mas ele está tentando dizer para nós que naquele tempo o povo iria esmorecer, a sua fé ia enfraquecer, a sua esperança ia diminuir, o amor por multiplicar a iniquidade, o amor da igreja iria esfriar. Ia haver um esfriamento tremendo na terra. O nível de esperança ia cair. E nós sabemos que quando acontece isso, esse é o horário em que a igreja cochilou. A igreja cambaleou, piscou, porque o nível da treva que veio para cima da igreja era muito grande, ao ponto que o sufocou. E a igreja acabou cedendo, cochilou e dormiu. Isso está escrito em Mateus 25:5. Ela cochilou. Porque quando Deus falou para a igreja: vá, que o Messias está vindo e vocês vão se encontrar ali adiante, ela saiu para se encontrar com o noivo. Só que o que acontece? Quando for próximo ao horário da meia-noite, é a hora mais escura da terra. É a hora que o nível do maior pecado há em cima da terra. É a meia-noite, no mundo espiritual. É a hora no mundo físico que dá o maior sono em nós. Próximo da meia-noite. Então a igreja cochilou. A igreja não suportou.
o fogo que a igreja tinha, a luminosidade que ela emitia, para poder, tanto para ela poder ver o caminho, para ela trilhar o caminho, que era um caminho dificultoso, não era um caminho fácil, aquela luz que ela emitia com o objetivo de atrair as pessoas do mundo para o Senhor, então aquela luz se apagou. Então, se você vê no horário da meia-noite, a terra mergulhou numa profunda treva. Esse horário que eu estou falando aqui agora é o horário próximo à meia-noite. É o horário que a terra mergulhou numa profunda treva. É a hora que o Senhor Jesus está tentando despertar a igreja. Porque havia uma promessa em Mateus 25:6. Ele disse que mandaria um avivamento. Todos os cristãos é unânime em compreender que haveria um avivamento que viria no final dos tempos. Todos, absolutamente todos. Me refiro aos cristãos pentecostais. Eles sabem que haveria um final dos tempos, um avivamento. O que eles não sabem é que para poder o avivamento vir, primeiramente a igreja teria que morrer. A igreja teria que estar apagada. Então o Senhor viria para despertar ela, viria acordar, significando, ele viria ressuscitar a igreja, trazê-la dessa situação difícil e colocar ela numa realidade. A realidade é que a nossa mente foi mergulhada na profunda treva, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou, ele cegou, não os olhos físicos, mas os olhos do entendimento. Como que ele fez isso? Ele trouxe um outro ensino, um outro evangelho. Um evangelho que agrada a carne. Que quando você lê Mateus 13:24, ele disse, olha, o Senhor plantou uma semente no seu lindo campo, mas eu vejo que está nascendo 2 sementes lá. E o Senhor Jesus disse, foi o inimigo que fez isso quando a igreja dormiu. Havia 2 sementes lá. E ele falou, o senhor quer que nós arranquemos? Não, eles são muito parecidos. Deixe com que elas cresçam, desenvolvam, ficam formosas. Então você saberá diferenciar entre o justo e o injusto. Entre a tola e a sábia. Aleluia. E aí, então, naquele tempo, você pode arrancá-lo. Glória a Deus. Então o Senhor está falando que nesse final dos tempos haveria esse tremendo engano. Um tremendo poder sedutor que viria para desviar a igreja do padrão. Isso ocorreu, como bem nós já falamos, em todas as épocas da terra ocorreu isso que está ocorrendo agora. Isso ocorreu dentro do Éden. Dentro do Éden ocorreu quando o Senhor enviou o inimigo para testar Adão. Adão foi testado, assim como a nossa igreja foi testada. Porque quando você vê Apocalipse capítulo 6, verso 1. Para quem não sabe, os 4 cavaleiros, os 4 primeiros selos já foram quebrados. Nós vemos que o coronavírus veio do 4º cavaleiro, o cavaleiro da morte. O primeiro selo é o enganador. O primeiro selo é aquele que imita ser Jesus. Ele já está na terra. O poder sedutor que veio para seduzir a casa, veio seduzir a igreja. E ele tem um arco na mão. Ele tem um arco, ele galopa, ele tem as vestes brancas, ele anda num cavalo branco. Ele imita Jesus. E aquele arco, povo abençoado, significa que ele vai fazer aliança. Arco representa aliança, ele vai fazer aliança. E ele saiu galopando como vencedor para vencer. Significa que ele vai vencer. E esse espírito, esse cavaleiro que foi liberado, ele veio com esse objetivo, apagar a igreja. Ele veio testar a igreja. E a igreja simplesmente caiu no teste como Eva caiu. Como todas as vezes a igreja caiu, ela caiu no teste também. Então, o que acontece? Esse avivamento viria, mas para vir primeiro o avivamento, primeiro o engano viria na frente. Então o Senhor entraria em cena para resgatar a sua igreja, como todas as vezes ele fez. Nós estamos vivendo numa mudança, no final, pulando de uma dispensação para outra. A dispensação da graça está finalizando. A dispensação da paz, a dispensação do Espírito Santo está finalizando. Então vem aí a dispensação das trevas, o combate terrível. Aleluia, glória a Deus. Eu vou tentar ser breve, muito breve. Aleluia, porque é muito versículo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz assim: não vos deixeis seduzir ou enganar de forma alguma por ninguém,
porquanto antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Espera. Então significa que a apostasia prepara o caminho para o diabo, para ele aparecer. Quer aí. Então significa, povo abençoado, que Deus permitiu, que Deus liberou no primeiro selo o espírito do engano para vir preparar a igreja para receber o anticristo. Assim como o Senhor enviou também quem? O avivamento. O Senhor enviou o profeta de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Ele diz para quê e por quê? Porque a igreja de hoje diz, não. Ele só vem para a tribulação e para Israel. Mas ele está dizendo lá, ele vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele vem antes daquele dia. E qual é o objetivo que ele vem fazer? Ele só traz uma mensagem. O nome da mensagem chama-se mensagem de reconciliação. O nome dessa mensagem se chama reconciliação. Ele está dizendo que o céu e a terra se tornaram inimigos. Ele disse, eu vim despertar o coração dos filhos com relação aos pais. Para que eles se convertam, para que eles se reconciliem com o céu. Porque a terra se tornou, a igreja da terra se tornou inimiga de Deus. Se tornou inimiga. Aleluia. Ele veio trazer a mensagem da reconciliação. Isso significa que a igreja, quando ele entrou, ela já havia caído. Ela já havia caído. Porque você vê em Mateus 25, dizendo, então, Mateus 25, 6 diz, e elas cansaram. Elas estavam cansadas de esperar. Então o sono bateu. O sono veio. E elas cochilaram. Elas estavam muito cansadas. O caminho não é fácil. E a opressão que o pecado fez sobre elas foi muito grande. E elas cedeu para o pecado. E elas cochilaram e dormiram. Mas houve alguém que saiu no horário da meia-noite gritando, o noivo vem aí. Saiam para lhe encontrar. O noivo está vindo aí. Saiam para lhe encontrar. Esse nível de queda, esse teste final que Deus dá, ele sempre deu. Ele sempre deu em todas as dispensações. Adão já ia se tornar um homem eterno. Ele não era eterno. Ele não tinha um corpo eterno. Ele tinha um corpo sujeito ao pecado. Por isso havia um teste lá. E havia um comando para ele dizendo, por favor, de tudo você pode comer, menos dessa fruta. A única lei para Adão era aquela fruta. Não coma dela. Oh, glórias. Aleluia. A única lei. Essa lei, ela vigora até hoje. Até hoje essa lei vigora. O Senhor está dizendo, por favor, para de comer da árvore satânica. Para de comer alimento estragado. Porque ela é a árvore do bem e do mal. O conhecimento dela é do bem e do mal. Então, quando todo mundo olha, você olha assim, não, é muito bom esse fruto. Ela fala de Deus, de Jesus. É o ensino, é um evangelho estragado, é um evangelho misturado. Ela está hoje aqui de novo, e mais uma vez a igreja está caindo, se alimentando de alimento estragado. Mais uma vez. Aleluia. Glórias. Então veja só, ele disse, não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém. Porquanto antes daquele dia virá apostasia, e será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Aleluia. Glória a Deus. Antes daquele dia virá uma terrível apostasia. Porque nesse tempo aqui, esse povo aqui, eles já estavam aguardando a vinda do Messias, ansiosamente. O que acontece é que desencadeou uma terrível perseguição contra a igreja. E ele disse, eu acho que o dia do Senhor já chegaram. Alguém escreveu uma carta para eles, no dia do Senhor chegou. Porque eles estavam morrendo, estavam sendo perseguidos e mortos. E o que acontece? Eles falaram isso para Paulo, e Paulo falou assim, ainda que uma pessoa escreva uma carta dizendo que foi eu, negativo. Não. Aquele dia ainda não chegou. Antes daquele dia, vai haver um apagão total da igreja. A igreja vai se apagar. A luz de Cristo já não será emitida. Isso significa a vida não está mais aqui. A vida só pode ser emitida pela igreja através dessa luz. Quando você lê João 4, diz, a luz é a vida.
Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Esse engano surgiu não no Éden. Assim como esse engano surgiu, como apareceu no Éden, mas ele começou no céu. Quando Lúcifer fez a mesma coisa que Eva. A diferença é que o pecado foi gerado no coração de Lúcifer. E Eva não. Eva foi induzida. O erro mais gravíssimo de Eva é aquele que nós estamos falando aqui. Por favor, não coma da árvore. Foi dar ouvido ao diabo. Não escuta a voz de Satanás. Escute somente a voz do Senhor. Glórias. Aleluia. Então veja só. Deixa eu só ver aqui o negócio. O celular não está prestando. Então veja só. Um dos erros graves dela foi esse. O que acontece? Quando Lúcifer estava no céu, quando ele estava no céu, ele era o mais sábio. Isso está em Ezequiel 28. Ezequiel 28, 14. Vamos ler lá, rapidinho, porque nosso tempo é curto. João, foca no tempo para mim. Ou Davi. Ezequiel 28, 14. Aqui está bem rápido. Aqui. Nossa, ela está um pouco... 28, 14 diz assim: além disto, tu foste ungido como um querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus, caminhava entre as pedras preciosas e resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde que foste criado até que o dia que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos seus muitos negócios, ou seja, da sua riqueza, tu encheste o teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste. Por esse motivo eu te lancei fora profanado e humilhado, para longe do monte sagrado. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, no meio da glória das pedras preciosas, fulgurantes. Esse era um querubim que estava lá no Éden, um querubim muito poderoso. Ele era cheio de sabedoria. Cheio. Sabedoria significa temor. Era um dos mais cheios de temor no céu. Era o comandante regente do céu inteiro. O nível da glória que havia naquele querubim era muito alta, mas era tão alta que um dia, quando ele tirou os olhos do Pai, que ele parou por um instante de olhar para o Pai, de adorar o Pai, de focar no Pai, ele conseguiu olhar para a sua própria beleza. Então ele se apaixonou por si mesmo. Oh, glória. E ele se adorou a si mesmo. Então aquele dia o Senhor falou: filho, o pecado está no teu coração. Cabe tu dominá-lo. E ele continuou. Ele também, povo abençoado, assim como todos nós temos uma chance de fugir, ele também teve uma chance. Cabe tu dominá-lo. O Senhor conversou com ele várias vezes. Pediu para ele dominar. Ele se encheu de ciúme quando Deus criou o homem. E Deus passou o comando de tudo para Adão. Ele se encheu de ciúme porque ele falou: eu quero, Isaías 14, 12, eu quero criar meu trono aqui no céu mesmo. Eu olhei para Deus e eu sou igual a ele. Então eu quero ter meu trono e ser adorado. Então começou um novo ensino no céu. Começou um novo ensino, quer dizer, apareceu um novo Deus. Agora são dois deuses, um querendo dividir o céu. E ele apareceu com um novo ensino. Ele começou a pregar para os anjos, dizendo: olha, o ensino que ele está dando é prisão. É assim que a terra está ouvindo a mesma coisa. Não, ele ensina a tua obedecer, isso é prisão. Deixa eu te falar uma coisa, vem para cá, vem aqui. Se você participar do meu reino, eu vou te fazer rei. Deus lá tu vai ser. Então essa apostasia começou lá em cima. Então você vê, eu vou ser mais rápido, mais breve, porque nosso tempo é curto. Então você vê Miguel. Miguel em Apocalipse 12. Miguel e os seus anjos estão combatendo contra Satanás, a antiga serpente chamada Diabo, e os seus anjos. Há um terrível combate no céu. E Miguel combatendo contra eles, e Miguel partiu para cima deles, e eles revidaram.
revidaram contra Deus. Mas o seu poder não foi suficiente. Significa que eles foram lançados fora. E eles caíram aonde? Na terra. Aqui, onde eu estou falando aqui. Aqui. Agora veja só. Veja só. A Bíblia prometeu que naquele tempo do fim haverá outro combate terrível. Glórias. Mateus 24, que o Senhor Jesus acabou de falar. Está vendo esses prédios aí? Vai tudo pro chão. Jesus acabou de falar. E quando é que vai ser, Senhor? Olha, vai ser naquele tempo. Mas não se preocupe, não. Daniel capítulo 12, verso 1. A Bíblia diz: haverá uma guerra como nunca houve na terra e nem nunca mais haverá. Mas naquele tempo se levantará Miguel, o anjo que protege o meu povo. Aleluia. Glórias. Ele vai se levantar. Quer dizer, aquele mesmo que combateu lá nas alturas, que jogou ele para baixo, ele está de volta. Agora ele veio combater na terra. Quer dizer, esse é o avivamento. Porque a apostasia entrou. Nós sabemos que a apostasia entrou. Mas o avivamento, o combate veio. Então o Senhor está levantando agora, enquanto eu estou falando contigo, soldados para combater. Ele está dizendo: saiam, saiam. Saiam para combater lá fora. Porque o Messias está lá fora, o Messias não está aqui dentro. Aleluia. Glórias. Então veja só, povo abençoado. Ele prometeu: naquele tempo se levantará o poderoso arcanjo Miguel. E ele vai combater pelo meu povo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Haverá um combate sério. Esse combate é o avivamento poderoso. Porque o Senhor Jesus disse em Zacarias, veja só, ele disse: toda a terra, 2/3 será eliminado. Então sobrará somente 1/3. Esse terço que sobrará já é o resto dos 2/3. Ele disse: ainda esse eu vou passar no fogo. Eu vou passar no fogo. Porque você vai ver que quando você pega um pedaço de ouro, uma pedra mais ou menos assim grande, do tamanho de uma bola, e você começa a purificar ela. Para você começar a purificar uma pedra de ouro desse tamanho, parecendo uma bola, você começa a aumentar a temperatura do fogo para arrancar as impurezas. O fogo tem que ser mais forte. Quanto mais forte o fogo, mais as impurezas saem, mais vai ficando apurado, mais puro, mais limpo. E isso significa que o ouro vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Tem que tirar os resquícios malignos de nós. Isso é debaixo do fogo, das lutas, do combate. Tem que tirar o orgulho, o ego. Essas impurezas tem que sair. O nosso achismo, o nosso pensamento humano tem que sair. Como é que nós vamos se tornar aquele puro, aquele quilate limpo, maravilhoso, aquela pérola que o Senhor olha assim: uau, essa é uma pérola, é uma joia linda. Aleluia. Glória a Deus. Então ele vai passar no fogo. Ele disse: eu vou passar aquele último povo lá no fogo. E de lá ele vai tirar um povo santo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então naquele tempo haveria um engano. Esse tempo. O combate contra o engano chegou. O poderoso profeta de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Aquele que é combatente contra falso profeta, contra apostasia, contra engano, contra Jezabéis desse tempo presente. Ele já está na terra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa, povo abençoado, isso significa o seguinte: que naquele tempo, quando Miguel se levantará, quando a mensagem vir, quando o grito da meia-noite soar, haverá uma linda mensagem, uma mensagem de resgate. Ele disse: o avivamento da segunda casa é muito mais poderoso do que da primeira. Haverá um tremendo resgate na terra. Então veio uma palavra muito poderosa. Os aleijados já estão andando aqui, nós estamos sabendo disso. A confirmação do trono de Deus está sendo feita aqui. Mama Rosa ressuscitou. Aleluia. Olha, os cegos de nascença se abriram. O sol aplaude. A chuva cai. Os terremotos vêm. As estrelas de neutro se chocaram. 2 vezes. 2 vezes. Nunca ocorreu em toda a história da humanidade.
As estrelas de Deus se chocaram duas vezes. Uma foi implosão e outra explosão, e foi bem explicado, até mesmo a cor. Bem explicado e bem detalhado. Que tremenda profecia. Esses são os sinais de Joel. Joel falou, naquele tempo vai cair uma chuva. E essa é uma chuva que vai fazer o quê? Essa chuva vai fazer a terra produzir. Porque a terra estava morta. Ele mandou uma tremenda voz, a única voz viva que havia na terra. E significa o quê? Que então agora, depois que a chuva, essa água poderosa que está descendo do céu, esse som poderoso, essa mensagem poderosa, essa trombeta poderosa, está fazendo agora produzir. Produzir frutos. Produzir árvorezinhas, desenvolvendo, começando a andar, começando a se equilibrar, começando balanceando, caindo, levantando e andando, assim como o poderoso mensageiro fala. E então engateando e indo adiante. E combatendo pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Veja só. Vamos ver. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Olha o que está escrito ali. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Diz assim. Ora, o aparecimento do anticristo é de acordo com todas as ações de Satanás, com todo o poder e sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas de engano proveniente da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que poderia salvar. Então isso significa o quê? O que significa? Que o anticristo ele vem para aqueles que estão rejeitando a verdade. Se você for analisar, é o Senhor mesmo que está falando. Olha só, presta atenção, vamos ver. Se você ler no verso 8, então... Aleluia, verso 9. Ou melhor, verso 11, ele diz: é por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creia na mentira. Ele diz, cuidado para que ninguém vos seduza. Quer dizer, ele está falando, eu vou enviar a sedução. O diabo. Mas ele enviou isso aqui, não foi para a igreja. Não. Veja só, ele está dizendo, para aqueles que ouviram a verdade, mas amaram mais a injustiça. A igreja santa do Senhor só vai ser cada vez mais aperfeiçoada com a presença do engano. Um combate muito sério. Deus vai aperfeiçoar o nosso caráter em um nível muito alto. Um nível pleno. Um nível poderoso. É o nível do arrebatamento. É o nível daqueles que desejam andar com Deus, assim como Enoque andou. Porque ele disse, ele andou com Deus e não foi mais visto. Aleluia. E isso significa que a igreja de hoje é a igreja Enoque. Ela tem que andar com Deus e não ser mais vista. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que poderoso. Que poderoso. Deus mesmo vai enviar o engano para os que amam os prazeres da injustiça. Porque rejeitaram a mensagem do amor. Isso significa que havia uma mensagem de amor. E a mensagem do amor chegou. A mensagem do amor é o quê? É o quê, irmão José? Ou o quê, pastor José? A mensagem do amor é a repreensão. Taca. A mensagem do amor é essa. Porque diz, Deus, eu corrijo o filho que amo. E repreendo. Repreendo ele. Significa... Deus não poderia chegar aqui e estar pregando um evangelho como está se pregando aí. Se a igreja está caída, como que Deus vai reerguer a igreja? Dizendo Deus é amor? Se a igreja já caiu por causa desse evangelho caído, é mandar levantar em alto nível. Te levanta daí, sai do pecado. Sai dessa situação. Aleluia. Então veja só, isso significa que Deus veio e trouxe uma mensagem, mas eles rejeitaram. E por que eles rejeitaram o povo abençoado? Isso é terrível. Aleluia. Rejeitaram o amor de Deus que poderia salvar. Porque esse evangelho, esse ensino que o diabo traz, é um ensino muito poderoso. É um ensino que agrada a carne. Ele não agrada a Deus, ele agrada a carne. É um ensino, Gálatas capítulo 1. Verso 6. Eu vou ler só 2 versículos. Ele diz, eu estou chocado porque vocês estáis desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir um outro evangelho. Eu só quero ler esse último.
para seguir o outro evangelho. Eu estou chocado que vocês estão se separando. Vocês estão correndo tão depressa. Isso significa que a mensagem do engano, a mensagem de sedução é muito boa. A carne adora ela. Porque o que é que faz todas as vezes a igreja cair? O que é que faz? Se você for olha para o tempo de Noé, ele fala, olha, eles viviam comendo, bebendo, farriando, prostituindo, casando, dando-se casamento, pecado sexual, homossexualismo, comprando e vendendo. Uau! A economia era muito boa. Porque quando você tem tempo para pecado sexual, você tem tempo para beber cachaça, você tem tempo para poder ficar largando mulher, ruma outra, ruma uma, larga outra, ruma uma, larga outra, tem dinheiro sobrando. Economia muito boa. Então esse é o poder sedutor. Glórias. O conforto que está aí na terra, o engano, a vida boa, a boemia. Esse poder sedutor veio. Então o Senhor Deus trouxe e permitiu que esse poder sedutor viesse. Assim como veio no tempo de Noé. Porque quando você vê, você olha para Esaú, Esaú procurou arrependimento. Ele caçou arrependimento. Mas ele não achou. Por causa de quê? Por causa do estômago. Essa é uma geração Esaú. Eles vão caçar o arrependimento e não vão encontrar. Por causa de quê? Da teologia do estômago. Teologia do estômago, do evangelho do estômago. Eita, minha Bíblia aqui não está funcionando. Glórias. Não estou dando conta de ver a hora. Dá para ver aí, Davi, que hora é? 8h24. Ah, tá bom. Ih, tá ótimo. Tá maravilhoso. 8h24, tá muito bom. Glória a Deus, eu já estava angustiado. Então veja só, analisa aqui comigo. Ele diz, olha só o que ele fala aqui. Olha só o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. No verso 10. Eu quero chamar muita atenção. Nossa, pensa aqui. Ele diz no verso 7. Na verdade, não é evangelho. O que acontece é que algumas pessoas estão querendo vos confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. O evangelho do diabo, ele causa o quê? Confusão. Glórias. Por que a senhora acha, irmã Dominga, que há 1000 e não sei quantas placas de igreja? Confusão. O nome disso é confusão. Isso traz confusão para a mente da gente. Traz, você fica, e agora? Qual que é a certa? Por que eles dividem? A Bíblia é a mesma. Confusão. O nome disso é evangelho do diabo. Satanás. Ele que é o pai da confusão, o pai do engano, da mentira. Aleluia. Mas o Senhor disse, a minha voz é inconfundível. Ele disse, olha só para cá. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem. Eu chamo e elas vêm. Elas vêm. Quando eu chamo as minhas ovelhas, elas escutam, elas ficam, uau. Espera, parece que essa não é uma voz comum. Não. Essa é a voz do Senhor. Ela sabe que é o Senhor que está falando. Ela sabe que a voz do Pai agora está falando na terra. Agora o Pai veio buscar suas ovelhas. Aleluia. Porque o Senhor diz em Ezequiel 34, eu pessoalmente irei buscar minhas ovelhas. Aleluia. Eu. Ele falou eu e mais ninguém. Pessoalmente vou buscar minhas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos ver o que diz. E veja o que diz no verso 10. Ou melhor, no verso 8. Ele disse, contudo, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que nós já pregamos, seja considerado maldito. Quem falou isso aqui foi Deus. Foi o Espírito Santo que falou. Ele está dizendo que o evangelho doce, o evangelho que faz com que você corre para ele em alta velocidade, o evangelho à la carte, que é o evangelho que é de acordo com o que você gosta, o evangelho que você escolhe, é como um tipo de comida, você olha para ele, aquele ali é bom, mas aquele ali é melhor. Aquele ali também é muito bom, eu prefiro aquele ali.
Eles escolhem o tipo de evangelho de acordo com o seu modo de viver. Uau, que terrível. Por quê? Porque as escrituras dizem assim, não entra o teu achismo no evangelho de Deus, não entra o teu penso, não entra nada teu, a não ser arrependimento. Você somente obedece. É isso que ele diz, diminuir. Glórias. Aleluia. Então vamos lá. Ele disse, seja considerado maldito. Então isso é um terror. Porque a igreja de hoje prega meio que disfarçadamente contra o homossexualismo, dizendo que é um pecado abominável. E o evangelho caído? É uma maldição terrível. Aleluia. Oh, glórias. Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Vocês serão jogados lá. Esse ele está falando para os crentes. É para os crentes. Para os crentes que gostam de fazer os seus evangelhos pessoais. A Bíblia diz, e nem todo aquele que me diz Senhor. Ele disse, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Quer dizer, essa vontade não é tua, é de Deus. Você não pode fazer o que você quer. Eu vou assim do jeito que eu quero, eu me visto do jeito que eu quero, eu ando do jeito, eu calço o chinelo que eu quero, eu como a comida que eu quiser. Então você não vai entrar no reino de Deus. Porque se você olhar, o Senhor Jesus determinou o padrão de vestimenta na lei, o Senhor Jesus determinou a alimentação que ele tem que comer na lei, o Senhor Jesus determinou as festas que ele tem que participar na lei, o Senhor Jesus determinou tudo na lei, a forma como um homem do céu pode viver aqui na terra. Ali, na Bíblia, está tudo determinado aqui. Quer dizer, ele está dizendo que quando você, de acordo com teus próprios desejos carnais, determina o teu próprio padrão, ele está dizendo que você não entra. Você não entra. Porque o padrão do céu é santidade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 10. Porventura, procuro eu o louvor de homens ou a aprovação de Deus? Uau. Essa igreja que ele está falando, uma igreja agradável, ela procura louvor de homens. Eu estou aqui pregando para pessoas, mas o meu objetivo não é com que as pessoas venham me adorar e dizer, esse pastor é um pregador excelente, e querendo levantar o ego, com astúcia maligna, o diabo usando isso para poder levantar o ego do pastor. Negativo, ele falou, eu sou pastor de Deus. Eu não sou servo de homem, não. Eu prego para os homens, mas com aquele que é o chefe, olhando aqui para mim. Oh, glórias. Não me importa o que as pessoas vão pensarem, ou deixar de pensar, o que me importa é fazer a vontade do Senhor e nada mais. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Olha o que Timóteo fala. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. O que acontece no tempo que nós estamos vivendo? Ele diz, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Quer dizer, que o evangelho maldito, que Paulo amaldiçoou, que Deus amaldiçoou ainda agora, é chamado de evangelho de doutrina de demônio. O evangelho da doutrina dos desejos, da carne. Glórias. Meu Deus do céu, povo abençoado. Como é que nós estamos olhando para o evangelho de Jesus Cristo e você pode dizer bem assim, não, eu acho que isso aqui está muito duro, está muito errado. Eu tenho que botar algo mais amável, mais assim bom, porque eu acho que Deus pegou muito pesado com a terra. Não pode ser assim. É por isso que não há transformação, por isso que não há modificação de comportamento, por isso que não há libertação lá. Porque eles mexeram no evangelho, tocaram no evangelho. O evangelho que traz libertação. Esse evangelho é o único que liberta. É o único que consegue abrir o leque do teu entendimento e te mostrar o inferno. Olha ali para o inferno, olha lá para ele. É o teu lugar eterno, se você não se arrepender. Aleluia. Porque o evangelho docinho de hoje, eles amaneiraram o inferno. O inferno é um lugar mais tranquilo, com um lugar mais apaziguado. Nem queima tanto. Aleluia. Então ele está dizendo, pela influência de hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência
cauterizadas, ou seja, tem a mente totalmente perdida, cego. Quando você vê em 2 Timóteo capítulo 4, verso 4, ele diz: o Deus desse cego cauterizou, cegou a mente. Não consegue enxergar um palmo do nariz. E uma vez Deus me mostrou numa visão que eu falava com as pessoas e eu não via o rosto delas. Eu chegava muito próximo assim, via muito falhado o rosto das pessoas. De tão escuro que estava. Eu só compreendia quem elas eram por causa da voz. Que tipo de cegueira, que tipo de escuridão nós entramos e o Senhor está nos tirando? Que tipo de escuridão tão terrível? Aleluia! Agora nós temos esperança, povo abençoado. Agora nós temos esperança. Vamos ver no primeiro. Aleluia! Agora nós temos esperança, porque o Senhor voltou. O Senhor está de volta. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Então o diabo está pregando hoje na igreja. Que terrível. Glória a Deus. Ele sabe-se, entretanto, disto, que nos últimos dias sobrevirão dias terríveis, tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, ou seja, não amarão a Deus. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, mas negando o seu real poder. Afaste-te, portanto, desse. Boa noite, povo abençoado. Eu gostaria de dizer para vocês que Deus é amor. Deus é amor. Aparência de piedade são tudo demônio. Você não está vendo uma coisa dessa? Com aquela carinha de gente boa, de falinha macia. Então você olha para eles, são tudo mentirosos, inconsequentes. Todo tipo de classificação maligna são eles. Porque ele diz, e olha só o que diz no 4, ele diz: com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. E qual que é o poder? Qual que é o poder do Evangelho? O poder do Evangelho é os aleijados, povo abençoado. Quando os aleijados levantam e andam, o sangue de Jesus opera. Isso significa que o Senhor não está lá. O Senhor trancou eles. Se tornaram uma geração imune ao Evangelho. Uma geração terrível. O remédio já não faz mais efeito. Porque o Senhor perguntou: há bálsamo lá em Gileade? Não há bálsamo lá, não? Não há bálsamo lá que alguém pode pegar um pouquinho, botar na ferida? Não há bálsamo lá, não? É isso que o Senhor trouxe para essa geração doente nossa. Ele trouxe o bálsamo. Glórias. Aleluia. Ele trouxe o remédio. Mas o problema é o seguinte: alguns já se tornaram imunes. Imune. O remédio não faz mais efeito. Porque ele disse, ele não é nem quente e nem frio. Mas antes tu fosse frio, que eu poderia te esquentar. Mas como tu é morno, já era. Não tem jeito. Aleluia. Se tornou imune ao Evangelho. Que coisa terrível, povo abençoado. Glórias. Que coisa terrível. É por isso que as pessoas aí de fora, quando você está pregando o Evangelho, elas não vêm. A igreja fica vazia igual está aqui. Por quê? Número 1, quando elas olham para quem está pregando o Evangelho, elas dizem assim: mais um. Mais um lá coerente aí. Um fogo de paia, um conversador, um que sai gritando aí na rua. Mais um, é hoje, daqui para amanhã acabou. Eles não vêm. Por que eles não vêm? Porque eles são sábios. Porque eles são sábios. Como assim, pastor? Porque eles sabem que a igreja está caída. Por que eles iriam para a igreja? Porque quando ele vai lá, que vê a mensagem, ele está fora, sai fora. Então eles veem que aquele fogo lá não é um fogo correto. Então no dia que o fogo verdadeiro vem, eles vão ver, vão parar, vão olhar, vão analisar, falar, chegou o fogo certo. Agora eles vão lá. Porque eu prefiro ser frio do que eu me tornar imune à palavra de Deus. Ficar ouvindo esse evangelho caído aí e me tornar imune.
Eu prefiro ficar lá fora, porque quando Deus chegar, o fogo certo chegar, eu vou me esquentar. Então ele chegou. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 2, verso 15. Diz assim: não ameis o mundo e nem no que nele há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É inimigo de Deus. Significando que Deus está falando com isso, que diz que o quê? Que o engano e as seduções dos últimos tempos seria o quê? O mundo. As belezas, as riquezas, formosura. Isso é o engano, essa é a sedução. Porque agora nós olhamos agora com o olhar da carne, não mais com o olhar do Espírito. Porque quando você olha com o olhar do Espírito, você consegue olhar Jesus falando assim: filho, aqueles que ambicionam ficar rico, acabou para eles. É quase impossível eles entrar no céu. É quase impossível. É quase impossível eles entrar no céu. Aleluia. Vamos ver aqui com o que é que ele fala sobre as riquezas. É quase impossível. Ele diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. De forma nenhuma. No 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7 diz: porquanto ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos como o que se alimentar e se vestir. No entanto, aos que ambicionam ficar rico, caem em tentação, em armadilhas e muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Ou seja, no inferno. Você não está vendo que eu vejo cristão dizendo: oh, Deus podia dobrar meu salário. Eu queria ganhar pelo menos 5 mil, 4 mil, 10 mil. Cristão falando. Porque eu ia ter uma vida mais tranquila, mas você não está vendo, meu irmão, que quanto mais tu tem dinheiro, quanto mais tu olha para o mundo, mais tu torna-se resistente a Deus. É por isso, se tu tiver alguma coisa, olha, chuta fora. Porque quando a Bíblia fala novo nascimento, ele está dizendo o quê? Tudo novo. Tudo novo. Os que é velho, joga fora. Tudo velho fora. Velho fora. Porque os velhos te lembram do velho. Mas tu já morreu? Então tu é novo. Se tu ficar olhando para as coisas velhas, o velho ressuscita. O Adão velho que morreu. Aleluia. Oh, glórias. Então veja só, povo abençoado, que terrível tristeza. Olha só. Olha o que esse versículo diz. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muito sofrimento. Entraram nas chamas do inferno. Estão queimando até hoje. Por causa do amor ao mundo. Por causa da cobiça. Meu irmão, é melhor nós viver a vida de sofrimento. É melhor nós comer arroz branco. É melhor nós ficar quietinho no nosso canto. Não queira não. Moço, você tem que odiar. Odiar as coisas do mundo. Você não pode querer abraçar essas coisas. Você tem que odiar. Odiar esse lugar. Porque a Bíblia diz que os que são do mundo, eles não gostam dos que são do céu. Eles odeiam eles. Por quê? Porque se você não é do mundo, você não compra as coisas do mundo. Você não anda correndo atrás das coisas do mundo. Você não faz o que o mundo agrada. E eles perguntam assim: o que é que tu está fazendo aqui? Tu tem que morrer logo. Não está servindo para nada na terra. Tu não faz nada do que o mundo quer que tu faça? Não faço. Tu tem que morrer. Tu não entendeu, não? Eu já morri. Aleluia! Veja só. Glória a Deus. Então nós vamos para Mateus 7:21. Mateus 7:21 ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Ele está dizendo que alguns que dizem Senhor vai entrar, mas ele está dizendo nem todos. Isso significa por quê? Por quê? Porque essa é uma geração de cristãos que diz assim: eu conheci o nome de Deus no hebraico, eu vou ser salvo. Porque a Bíblia diz que não há um outro nome pelo qual você invocar, você possa entrar no céu. Então Deus está exaltando a sua vontade no lugar do nome.
Ele está dizendo, não adianta chamar-se a meu nome. Porque quando você vai ver Senhor, Senhor, que está dizendo aí em Mateus 7,21, está em maiúsculo, isso aí é o nome de Deus. Não adianta chamar só meu nome. Isso não vai te colocar dentro do céu. Ele está exaltando a vontade dele, ou seja, a obediência aos meus comandos, ela é superior a você estar invocando meu nome. Glórias. Não. Ele disse, eles não entrarão no reino do céu. Não, de forma nenhuma. Eles não podem entrar. Não tem a mínima possibilidade. Ele diz, não, eu tenho um nome, eu estou salvo. Eu estou tranquilo, porque agora eu tenho o nome de Deus. Eu tenho o nome no arcaico, no aramaico, no grego, no latim. Seja lá onde for, não vai entrar. Esquece. Ele diz, verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Povo abençoado, olha só, imagine só, como é parecido as ações que a árvore do conhecimento do bem e do mal faz. Os pastores que foram levantados pelo diabo desse tempo presente. Como o evangelho que eles trazem é muito parecido com o de Deus. É muito parecido. Porque ele diz, ele expulsa o demônio, eles faz milagres, eles faz profecia. Então é muito parecido. Você diz, não, esse é o Senhor, esse é Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Foi Deus, é Deus. Você vai dizer, você vai cucar. O que o diabo quer fazer é o quê? Confundir. Confundir. Ele está dizendo, isso aqui é de Deus, meu. Você não está vendo que é de Deus? Não é. Aleluia. Ele quer confundir. Glórias. Então veja só, ele diz, não realizamos, e então Jesus diz, eu lhe declararei, nunca os conheci, afastai-vos de mim que pratico o mal. Quer dizer, a primeira coisa que você tem que entender aqui é isso. Não adianta expulsar demônio, não adianta fazer milagre, não adianta profetizar, não adianta nada disso, quando ele diz assim, a minha vontade é que você saia do pecado. A prática do pecado é a serpente enrolada em ti, assim como ela enrolou em Adão lá no Éden. Quando Deus olhou para Adão, viu a serpente enrolada nele. Olhou para ele a serpente enrolada nele. Então ele já não viu mais o filho dele. Porque ele gritava, cadê Adão, meu filho? Adão. Quando ele olhou, ele viu. Agora ele viu o DNA do diabo no Adão. A prática maligna do pecado. A serpente que enrola no nosso corpo e gira para todo lado e que nos condena, chama-se pecado praticado. Quando você mistura com o diabo, é através da prática do pecado. Vocês dois se tornaram um só. Ele diz, olha, eles expulsaram o demônio, mas andavam com a serpente. Vocês são praticadores de iniquidade. Quer dizer, esses crentes, esses pastores, esses falsos pastores, esses que o diabo levantou nesse tempo presente, eles trabalham para a carne. Iniquidade significa desejos, prazeres. Que tipo de evangelho? É o evangelho do diabo, aquele que o Paulo falou. Como que vocês estão indo tão depressa? Oxe, o que tem de bom nesse evangelho aí? Vocês estão querendo fugir do evangelho sacrificial? E quer ir para o evangelho docinho? O evangelho do churrasco? Aleluia. Glória a Deus. Estão mudando? Aleluia. Glória a Deus. Estamos finalizando, povo abençoado. É quantos minutos aí, Davi? Bota aí, 15. Volta 15. Apocalipse 3:10 diz assim. Por quê? Olha só, ele diz. Por quê? Porque naquele tempo que o diabo estava pregando o evangelho dele, naquele tempo que havia uma mensagem lá que era doce, e que você olhou e ouviu a minha mensagem, e ouviu a do diabo, e você olhou para mim e falou assim, eu prefiro dar atenção a essa aqui. Só porque você fez isso. Você suportou os ataques, o sofrimento, as perseguições, você suportou tudo isso. Ele disse, agora eu vou te livrar daquela grande ira que está vindo. Eu não vou deixar essa ira para ti, mas vai ser para eles. Ou melhor, a ira não é nem só para eles. Eu vou fazer pior do que a ira para eles. Eu vou pegar a porta, ó. Acabou. Não entra nunca mais. Pode jogar dentro de 70 milhões de tribulação, eles estão mortos, estão condenados.
o inferno já é deles, lago de fogo também. Ele está dizendo, não adianta. Quando você vê eles batendo na porta, Senhor, 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 a porta já está fechada. Aquilo era dentro da tribulação, o que o Senhor está tentando dizer, que a igreja que está ouvindo o Evangelho Sagrado, está ouvindo a repreensão santa, dando ouvido, essa igreja vai ser livrada. Mas esse que não está, ele está dizendo, eu vou fechar a porta. Na hora quando o arrebatamento acontecer para eles não entram mais. Perderam a oportunidade, a única oportunidade. Eu só dou uma oportunidade, eu não dou duas, eu dou uma. Glórias. Perderam a oportunidade. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Apocalipse 14, verso 6. Ele diz que um anjo saiu para pregar o evangelho eterno. A pergunta que eu faço, por que Deus enviaria um anjo para pregar o evangelho eterno? Um anjo. Por que Deus enviaria um anjo? Rapaz, mas o tanto de crente que tem em cada esquina da igreja, não podia enviar qualquer um desses, tinha que ser um anjo. Porque a missão que o Senhor deu foi para homem, não foi para anjo. Ele falou, vocês vão e pregam o evangelho, toda criatura. Mas quando o homem cai totalmente, como que faz? Aí Deus tem que enviar um anjo. Não tem jeito. Porque aí como é que eu vou fazer? Não tem ninguém lá. Se tivesse menos Noé, tava bom, botava Noé para ficar gritando lá. Não tem mais, Noé não tá mais lá. Não tem Daniel, o lá não tá lá mais. Olha para o lado, olha para o outro. Não tô vendo ninguém. Então quem? Eu vou ter que enviar um daqui. Eu vou fazer como eu fiz em todas as vezes quando Israel caiu. Eu mandava um profeta. Mas eles dizem, não, a era dos profetas encerraram, acabou. Não tem mais esse negócio de profeta. Isso encerrou. Agora é a pregação do reino. De fato, é verdade. A pregação do reino morreu, acabou, apagou. Apagou! Bem na hora que nós vemos muitas igrejas em alto nível, cada belo, cada coisa linda, cada prédio, cada mansão de igreja, cada tumultuada, excelência. Então o Senhor diz assim, esse evangelho não presta. Uau, isso é tremendo. Então ele envia um poderoso mensageiro. E o mensageiro entra em Israel dizendo, acabou, encerrou. Vocês estão pregando o evangelho do mundo. Vocês estão pregando o evangelho do mundo. Arrependa-se. Oh, glória. E eles vão fazer o quê? O que eles fizeram sempre em Israel. Mata os profetas. Aleluia. Então assim, povo abençoado, o evangelho do reino encerrou-se. Acabou a pregação do evangelho do reino. Por quê? Porque não tinha quem pregasse. Aí Deus teve que mandar o anjo de Apocalipse 6. E ele mandou pregar para quem? Para os moradores da terra. Isso significa que nenhum dos que estavam na terra era morador do céu. Porque há alguns, hoje, quando eu estou falando que o mensageiro de Deus já pregou o evangelho eterno aqui, quando eu estou falando contigo, alguns hoje em cima dessa terra são cidadãos do céu. Eles têm um nome escrito no livro da vida. Eles já estão registrados como cidadão do céu, no livro dos cidadãos do céu. Mas antes do Senhor enviar um mensageiro, nenhum estava escrito lá. Oh, glórias. Então Deus diz, olha, diga a eles, primeiro, número 1, tema a Deus. O evangelho tem que carregar o temor de Deus. Como, pastor? Eu estou dizendo que a igreja que está lá não teme. Ela não teme a Deus. Diga para eles olhar para a cruz. Diga para eles, olha bem para a cruz, olha bem para a cruz. O que você vê na cruz? Eu vejo o meu Deus sendo massacrado, sendo arrebentado, sendo esbagaçado. Eu vejo o meu Senhor sendo esbagaçado. E ele diz, aquilo que você está vendo é consequência do pecado. Sai do pecado. Ele está dizendo, eu julgo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Então Deus enviou um poderoso arcanjo para pregar o evangelho eterno. Para dizer para a terra, temer a Deus e dar honra. Porque a hora, finalmente a hora do juízo chegou. Oh, glórias. Aleluia. Então, povo abençoado, 2 Coríntios capítulo 1, verso 6. 2 Coríntios. Estamos encerrando. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3.
Verso 3 diz assim: entretanto eu receio que. Ele diz assim: entretanto eu tenho medo. Medo, receio é medo. Entretanto eu tenho medo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera devoção a Cristo. Quer dizer, é uma sedução. E quando ele fala da sua mente, olha para cá. Nós temos duas mentes. Duas mentes. É verdade, Senhor. Isso é, quando o certo é você ter só uma mente. Mas são duas. Uma vive em relapso e a outra vive lhe dominando todo o tempo. Tem a mente da carne e a mente do espírito. A Bíblia diz: a mente da carne é morte. Verdade, Senhor. E a mente do espírito é vida. Glórias. Aquele exemplo que eu estava falando. Quando a mocinha veste, a mocinha é evangélica. A mocinha cresceu no berço evangélico. A mocinha toda se veste em santidade e justiça. Toda cobertinha. Seus membros totalmente cobertos. Ela anda em um nível de temor e tremor diante do Senhor. Então chega alguém do mundo e a seduz para poder ela vestir uma roupa, uma mini saia. Então ela leva, ela se afasta, ela repreende aquilo, mas depois de muita mensagem, porque o diabo ele não desiste, ele sempre revida. Ele vai em cima, depois de muita ela fala, ela veste uma roupinha curta. Então ela vai se sentir nua, vai se sentir envergonhada. Ela vai olhar, não, isso não é para mim, não. Então aquele que está ali do lado chama, vem cá, faça favor, você. Olha o que você me disse, quem é essa moça? Essa moça é linda. Ele olha, uau, não é aquela que passava aqui toda empacotada? É ela? Meu Deus, essa moça é muito linda. Não, ela era tão feia com aquela roupa, agora ela está bonita. O diabo faz isso. Eleva o ego. Ele assobe o ego da pessoa. E ele diz, eu receio que assim como a serpente enganou Eva, ele enganou. E ele seduziu a sua própria... você se afaste sua mente da pura devoção a Cristo. Por causa dessa sedução. Que tipo de sedução? Esse elogio satânico. Você é uma pessoa, você é vencedor, você já está no céu. Essa irmã aqui, já está dentro. Essa daqui, eu pela minha experiência de não sei quantos mil anos de pastor e não sei o que, eu já sei, essa aqui entrou. É o diabo, meu irmão. É uma sincera devoção, ela nunca para. Você nunca pode dizer, nem eu mesmo posso dizer pessoalmente, ele diz, eu também não me julgo. Paulo falou, eu não me julgo. Eu não posso dizer que estou dentro, de forma nenhuma. Não que eu tenha chegado, mas ele disse, eu vou seguir adiante. Aleluia! Então veja só, ele disse, assim como a serpente enganou Eva, com astúcia não é, da vossa mente seduzida. Quer dizer, ele tira a mente sagrada de Deus e te seduz com a mente humana. Porque o diabo chegou para Eva e ofereceu o quê? Um fruto. Olha para cá, olha. Para de olhar para Deus um minuto e olha para mim. E ela... Rapaz, que fruta linda. Uau, deve ser suculenta. Chega, deu água na boca. O evangelho do diabo faz isso. Então elas foram seduzidas. Por isso que ele disse, por que vocês estão indo tão depressa? É porque nós gostamos de churrasco, pastor. Nós gostamos de churrasco. Na igreja B tem churrasco. Lá tem churrasco? Tem. Ixi, todo dia tem churrasco lá. Comida, muita comida. Então eles são levados pelo estômago. Eles são seduzidos pela carne. E ele diz, afastai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Verso 4, ele diz, porquanto se alguém vos tem pregado um Jesus, quer dizer, existe outro Jesus? Se alguém tem pregado um Jesus, que não é aquele que nós ensinamos, ou um outro Espírito, que não é aquele que cremos, ou recebeste ainda um outro evangelho diferente do que nós temos abraçado, tudo isso você tolera facilmente, recebe com muita alegria. Você não está vendo que é o diabo, meu irmão? E é para isso que o Senhor está chamando nós, para repreender esse evangelho caído aí. Dizer para ele se arrepender. Se arrependa. Se arrepende e sai dessa loucura. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler um dos últimos aqui.
Estamos finalizando. Hebreus capítulo 8, ou 6. Hebreus capítulo 6. Olha só, verso 4. Ele diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Quer dizer, Paulo está falando, quer dizer, se vieram com outro evangelho, com outro Jesus, com outro Espírito, esse vocês vão querer com muita facilidade. Ele está tentando dizer assim, olha o que ele diz aqui. Vocês que já experimentaram o Evangelho Santo do Senhor, vocês já experimentaram o Espírito Santo do Senhor, vocês que já experimentaram os poderes da era vindoura, vocês experimentaram tudo isso, vocês querem ir para o Evangelho do mundo? O Evangelho carnal, materialista? Ele está dizendo, não tem mais salvação, acabou para vocês. Morreu, acabou, vocês estão liquidados, acabaram. Se tornaram igreja morna. E quando a igreja é morta, ela é julgada, ainda viva aqui, ela se torna o maior inimigo de Deus. Ela se combate contra Deus. Porque quando vê a gente pregando o evangelho deles, eles são os primeiros em cima. Quer dizer, esse já é um dos sinais de demonstração que eles já estão mortos. Que eles vêm em cima da gente dizendo, não é assim. Não, pastor, por favor, para que isso tudo? Prega amor, Deus é amor. Tipo de evangelho caído é esse? Esses não têm esperança, já estão na condenação. Aleluia! Para finalizar, 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. Ele diz que já não resta mais arrependimento para eles. Capítulo 2, verso 20 a 23. 20, diz assim, verso 20. Sendo assim, se depois de fugir da corrupção do mundo, da corrupção moral desse lugar, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. Porque lhe seria melhor não ter havido conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecer, dar as costas ao santo mandamento que lhe foi lhe dado, lhe concedido. Dessa maneira, confirma-se o ditado verdadeiro, o provérbio verdadeiro, que diz, o cão volta ao vômito, e a porca lavada volta a se remover na lama. Oh, glória. Aleluia, povo abençoado, olha só, seria melhor não ter conhecido. É por isso que eu digo que as pessoas do mundo são mais sábias do que as da igreja. Elas temem muito mais, porque elas dizem assim, não vou não, aquela igreja ali, aquela ali, né? Eu fui lá para poder tentar me libertar. Quando eu percebi que o pastor era mais malandro do que eu. Como é que pode? Olha a mensagem que ele pregou. Estou fora, eu não vou mais não, nenhum. Eu vou esperar que uma hora o Senhor vai chegar. E quando ele chegar, eu vou ouvir a voz dele. Ele vai ver que o fogo é o certo, é o fogo correto, é a mensagem certa. Ele vai ver que a justiça entrou na casa. A mensagem de Deus chegou. Ele vai ficar, uau, agora eu estou vendo. Porque ele diz, as escrituras dizem, aquele que é carnal não consegue discernir o espiritual. Ele olha para ele fica... agora aqui o negócio pegou. Porque ele foi lá já imaginando, eu vou chegar lá e eu vou ouvir aquela mensagem, só fala em dinheiro, salvação não existe. E aí você chega lá e conta assim, não, agora o negócio aqui mudou. Glória. Quer dizer, ele ouviu a voz, ele percebeu que o Senhor está no meio. A coisa mudou. Aleluia! Então, povo abençoado, veja só. Existem esses dois evangelhos, esses dois Jesus, da qual o Senhor está dizendo para você, por favor, seja muito sábio. Seja muito sábio, fuja dessa corrupção. Fuja dessa malignidade que estão apresentando, que o diabo apresentou, que o Satanás apresentou nesses últimos tempos. E ele diz, assim todo aquele, para finalizar, todo aquele que ouve, número 1, ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado, comparado a um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram-se os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na palavra. O vento vem, os combates vêm. Mas se você for ler mais adiante, ele vai ver que outra construiu na areia. Significa o quê? Ele construiu na teologia da prosperidade, construiu na areia terra. Aleluia.
construiu o evangelho na teologia da prosperidade. Não funciona, o vento vem e ele já está correndo. Eles têm medo, eles não suportam. Mas quem está firmado em Cristo Jesus já era. Ele não tem medo da morte. A morte para ele é uma porta para entrar no reino do céu. Aleluia! Então vamos orar. Vamos orar para nós finalizar. Pai poderoso, muito obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, tua justiça. Nós te agradecemos profundamente por esse lindo, magnífico ensino que o Senhor tem dado ao nosso coração. O Senhor tem despertado a nossa vida, tem despertado o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, iluminado todo o nosso ser. E agora, fazendo com que agora nós podemos ver com mais clareza, ver as coisas com mais nitidez, e então nós podemos agora fugir da corrupção desse mundo. Agora nós podemos fugir desse evangelho caído, desse evangelho falso, desse falso Jesus, desse falso Deus, desse falso evangelho, desse falso espírito. E então agora ouvir a mensagem verdadeira, que é a mensagem da cruz, a vida sacrificial, a mensagem do sangue. Nós sabemos, meu Senhor, que o nosso descanso, o nosso conforto está na eternidade. E aqui nós vamos ter que trabalhar e batalhar sempre, porque nós estamos vivendo no mundo do pecado. Muito obrigado, Senhor. Todos aqueles que desejam receber o Senhor, repita essa oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu ouvi a tua instrução e entendi no meu coração. Eu quero me arrepender de todas as coisas que me afastou de ti, Senhor, que eu fiz na vida. E a partir de hoje, eu me entrego totalmente a ti. Eu me submeto somente à tua mensagem, somente às tuas verdades, somente à tua vontade. Eu te imploro, meu Senhor, que o Senhor possa enviar o teu sangue para me purificar de toda imundícia, de todo engano, de toda trapaça, de toda sedução maligna da minha carne, e possa ser purificado e apto para receber o teu poderoso Espírito Santo. Então, meu Senhor, hoje eu te recebi e eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Salva de palmas para o nosso Rei Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Que Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Shalom, 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 shalom.